As altcoins estão prestes a explodir e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que você tem que considerar as altcoins nesse momento de mercado. Afinal de contas, desde o ano passado estamos tendo aqui um cenário bem positivo para as criptomoedas como um todo, em que o próprio Bitcoin conseguiu saltar mais de 150%, muito por conta da questão do ETF que estava por vir, muito pela questão do halving que vai acontecer ainda esse ano e por questões aí relacionadas também a receio no mundo por conflitos e afins e que fez com que mais investidores colocassem dinheiro ali em Bitcoin. Só que nós temos que olhar um pouco para a história do mercado cripto e como que nós podemos ter um movimento que agora pode beneficiar muito mais as altcoins, os projetos alternativos ao Bitcoin, do que o próprio Bitcoin como um todo. Porque se nós olharmos aqui, no site CoinMarketCap, que nos traz informações do mercado cripto como um todo, nós temos aí inúmeros projetos no mercado, né? Aqui eles colocam mais de 2 milhões de projetos criptos diferentes. Se vamos aqui no CoinGecko, ele vai nos mostrar que nós temos algo como 12 mil criptomoedas diferentes. Então assim, Bitcoin é muito bom, faz muito sentido, é o maior projeto que eu tenho em carteira. Sim, só que a gente não pode esquecer pelo que pode acontecer com outros projetos e que podem multiplicar muito mais do que o Bitcoin. E eu quero mostrar para vocês aqui algo que eu vi nesse estudo do pessoal da Pantera Capital. É um estudo que eles apontam ali tendências, aquilo que eles acreditam para 2024. E aqui eles mostram um pouco do porquê que eles estão mais otimistas com projetos alternativos a Bitcoin, que são as altcoins, do que o próprio Bitcoin. Analisando aqui dados, que é muito importante, né? Não tratar de achismo. Então, quando nós olhamos aqui para o Altcoin Market Share through Bull Markets, né? Through Bull Cycles, ou seja, o tamanho de mercado das altcoins em ciclos de mercado de alta, nós temos aqui em amarelo o tamanho do mercado de altcoins, nós temos aqui em branco o tamanho total do mercado cripto, e aqui nós temos as fases que tem do mercado, né? Então, na fase 1, geralmente o mercado ele anda mais forte com projetos maiores como o próprio Bitcoin e as altcoins ali elas não têm uma direção bem definida. Só que depois que temos a fase 2 e o Bitcoin continua crescendo, né? Não quer dizer que o Bitcoin daqui para frente ele vai deixar de crescer. Não, só que ele vai crescer menos em relação às altcoins que elas explodem, elas andam muito. Depois tem cenário de recuperação de mercado, que foi ali 2018 e 2019. O mercado de altcoins ficou ali, né, entre 2019 e 2021 de lado caindo, enquanto o Bitcoin conseguiu se recuperar. Só que depois, quando veio a fase 2, Bitcoin ainda cresceu um pouco, bateu o máximo ali nos 69 mil dólares e afins, só que as altcoins multiplicaram várias e várias vezes. E agora a gente está exatamente nesse cenário, que em 2022, 2023 o mercado foi caindo de altcoins, enquanto o Bitcoin ali teve a mínima em 2022, recuperou bem em 23, né, deu ali os seus 150% de retorno, só que as altcoins elas ainda estão bem amassadas. E aí quando a gente vem aqui para números, efetivamente, né, da fase 1 e fase 2, então fase 1 seria uma fase mais de recuperação do mercado, fase 2 é uma fase de expansão do mercado. E aí na fase 1, quando nós olhamos aqui no ciclo de 2015 a 2018, o Bitcoin cresceu 6 vezes. Representando 89% do crescimento do mercado cripto como um todo. Então o Bitcoin liderou tudo e o resto foi só o resto. Valeu muito mais a pena estar exposto a Bitcoin na fase 1. Só que na fase 2, as altcoins elas andaram, olha só, 239 vezes contra um Bitcoin que andou 18 vezes. Assim, foi muito bom ainda o Bitcoin. Não quer dizer que você vai deixar de ter Bitcoin, largar ele de lado. Mas assim, as altcoins nessa fase 2 andam super forte. Já de 2018 a 2021, olha só, Bitcoin andou 11 vezes na fase 1 e as altcoins andaram 5 vezes, então valeu muito mais a pena estar exposto a Bitcoin na fase 1. Só que na fase 2, altcoins deram 7 vezes de retorno contra Bitcoin que deu 2 vezes. E agora a gente está nesse ciclo aí 2022, 2023, 2024, em que nós tivemos ali claramente uma fase 1, em que, poxa, enquanto o Bitcoin andou 150%, nós vimos Ethereum ali andando 90%, outros projetos andando um pouco menos, Matic, por exemplo, quase no 0 a 0, e aí você tem agora essa fase 2, né, que essa fase 2 geralmente ela se dá perto do halving ali e acompanha até depois do halving. A gente tem halving agora, em abril desse ano. Então nós temos um cenário que, se de fato entrarmos nessa fase 2, como já aconteceu nos ciclos anteriores, podemos ter um cenário bem favorável para as altcoins.
para os projetos alternativos a Bitcoin. Ressalto, não quer dizer que se você tem Bitcoin aí, vai se esquecer dele e ter só altcoins. Não, faz sentido e muito sentido para mim ter Bitcoin em carteira. Só que eu não vou ter só Bitcoin, vou ser maximalista a ponto de esquecer os outros projetos e muitas narrativas que estão entrando aí no mercado que são bem interessantes, como a questão de Layer 2 no Bitcoin, como a questão de RWA, como a própria questão de DeFi que eu falo tanto aqui com vocês, a questão de games que está retomando e tantas outras aí. Então eu acho que é super importante a gente olhar para tudo isso aqui, para os retornos que a gente pode ter, e esse relatório como um todo ele apresenta tudo isso, né, que eu trouxe aqui para vocês, o que eles estão olhando para esse mercado, o quanto que ele pode multiplicar aí como um todo, principalmente nessa fase 2 que nós estamos para entrar agora, beleza? E aí, outra coisa que corrobora com tudo isso é esse indicador aqui, que é o Stablecoin Market Cap. Ele mostra muito bem quando o mercado está em fase mais de expansão ou de retração. Então, aqui pelo Artemis dá para ver claramente, ó. No último ciclo de alta que nós tivemos no mercado cripto, olha o que rolou aqui. Nós saímos de uma capitalização de mercado ali de 33 bilhões de dólares aproximadamente em janeiro de 2021 e tivemos ali um baita crescimento até março de 2022, que tinham 177 bilhões de dólares em stablecoins, que são criptomoedas pareadas ao dólar. Ou seja, é a forma como os investidores entram no mercado, né? Eles colocam dinheiro, trocam ali fiat, que é trocar real, dólar, euro, por stablecoin, e das stablecoins eles vão comprar ali outros ativos já dentro do mercado cripto. Só que aí a gente viu o mercado cripto caindo bastante em 2022 e 2023. Então a gente viu aqui as stablecoins saindo de 178 bilhões, caindo, fazendo a mínima ali em 123 bilhões em outubro do ano passado, tá? Quando nós olhamos aqui, dá para ver mais claramente esse ponto de inflexão. Outubro do ano passado tinha 123 bilhões ali e agora o mercado está crescendo, né? Tá ali nos seus 134 bilhões. Então isso é bem interessante, né? Até se a gente olha no year to date aqui, segue ainda crescendo, mesmo que o mercado cripto deu uma corrigida aí mais recentemente, dá para ver claramente que mais dinheiro novo está entrando no mercado cripto. E aí é aquela grande questão. Tem pessoas que direcionam isso para o próprio Bitcoin, mas aí eles vão pensar, poxa, Bitcoin andou 150% ano passado. Por que eu não vou olhar para as altcoins que, enfim, estão amassadas, sofreram tanto e ainda não andaram como o próprio Bitcoin? Porque dá para ver claramente, né? Tem muitas altcoins aí que estão de fato amassadas, não andaram ainda em relação ao potencial que elas podem andar, né? Quando você olha aqui, por exemplo, né, para uma Chainlink da vida, no último bull market, a gente está falando de um projeto que ele alcançou ali os seus mais de 50 dólares. Está negociando a 14, ou seja, uma queda de mais de 70% ao seu all-time high. O Bitcoin ele teve o seu all-time high ali nos 69 mil dólares, está negociando perto dos 40. Então, tem ali uns 40% de desconto em relação ao seu topo. Então, os investidores podem estar olhando para isso. E por isso, né, que analisando o que já aconteceu no passado e também levando em conta toda a estrutura, né, que é assim, dinheiro novo entrando, pessoas novas entrando, eles querem, enfim, colocar em novas narrativas e afins, podem fazer de fato o mercado andar super forte. Quero saber de você. Para 2024, acredita que a gente vai ter Bitcoin andando mais forte ou altcoins mais forte nessa estrutura? E estava pensando aqui em compartilhar com vocês um vídeo com todas as altcoins que eu estou investindo e acredito para 2024. Faz sentido para você? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu tiver aí no mínimo 20 comentários pedindo essa carteira de altcoins, eu faço um vídeo especial para vocês, beleza? Se curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto!